Quando você estuda o desenvolvimento de uma criança, didaticamente a gente costuma dividir em vários domínios. Você tem o domínio da linguagem, você tem o domínio motor, você tem o domínio das habilidades sociais, das sensoriais, etc. O que eu queria discutir hoje um pouquinho com vocês diz respeito a um tipo muito particular de desenvolvimento motor, que foge daquilo que é habitual, que não é tão incomum como parece e que vale a pena a gente esclarecer um pouquinho do que se trata. Quando você estuda o desenvolvimento motor de uma criança, e a gente sabe que existe um padrão que é seguido pela grande maioria delas, no sentido de que primeiro ela controla o pescocinho, depois de algum tempo ela consegue sentar com e depois sem apoio, depois ela consegue pivotear de peitinho no chão, rasteja como um comando, começa a tentar engatinhar, e consegue isso depois de algum tempo, por volta de 8, 9 meses, e depois, em 85% dos casos, ela anda de forma espontânea. Primeiramente com uma certa insegurança, etc., mas à medida que ela vai treinando a marcha, ela vai se tornando cada vez mais funcional. Esse padrão é tão frequente na espécie humana que algumas teorias afirmam que quando uma criança, no desenvolvimento motor, pula etapas, por exemplo, ela não engatinha e da fase de rastejamento ela imediatamente passa a andar. Que pular etapas pode fazer com que o cérebro, de uma determinada forma, fique, entre aspas, desorganizado. E para que ele se organize, você teria que submeter a criança a uma série de exercícios motores que, em teoria, fariam com que ela revivesse padrões anteriores motores que ela pulou, para depois então ela ter um cérebro, aspas de novo, melhor organizado. Não é inteiramente verdade essa história, porque existe um padrão atípico de desenvolvimento motor que ocorre em cerca de 1 a 2% das crianças, em que, ao invés de engatinhar da fase de rastejar, ela passa por uma fase posterior que é se arrastar de nádegas e vai se movimentando com o auxílio do movimento das mãos. Evidentemente, quando você tem uma criança que tem um comportamento motor desse tipo, a primeira coisa que tem que ser excluída é a possibilidade de uma patologia neurológica do tipo paralisia cerebral, problemas musculares, enfim, uma série de coisas que podem produzir padrões anômalos de desenvolvimento motor, ou pode fazer com que ele não se faça da forma habitual. Mas é muito importante lembrar que em cerca de 1 a 2% das crianças, este é um padrão herdado, é familiar. Se você perguntar na anamnese, mães vão te contar que elas mesmas, tias, parentes próximos, tiveram esse mesmo padrão de desenvolvimento. O que caracteriza essas pessoas e essas crianças em particular? Um desenvolvimento motor absolutamente normal, com exceção de uma pequena hipotonia que pode estar presente nos membros superiores. Manipula, não tem alteração de tônus, não tem nenhum tipo de problema, pode se comunicar como se espera dessa criança dessa idade. Porém, quando você tenta colocá-las de pé, elas reagem fortemente, elas encolhem as perninhas, com receio que os pés toquem no solo. Essas crianças em sessões de fisioterapia respondem muito mal, elas ficam extremamente irritadiças quando se tenta fazer com que elas fiquem na posição de pé. O que costuma acontecer quando se trata desta condição, por volta de 1 ano e 8 meses, 2 anos, 2 anos e pouco. É necessário reconhecer essa condição, cujo nome é desenvolvimento motor dissociado, para chamar a atenção para o fato de que o desenvolvimento motor é absolutamente normal nos membros superiores e acima da cintura e tem um padrão atípico nos inferiores. Essa condição não deve ser confundida com patologias mais importantes.
Quando ela ocorre, sabe-se que o desenvolvimento dessas crianças é usualmente benigno, que lá por volta dos 2 anos e meio, elas vão adquirir marcha normal. A gente propõe sempre que se faça fisioterapia na tentativa de apressar um pouco esse desenvolvimento. Mas, como eu lhes disse antes, elas reagem fortemente à manipulação dos membros inferiores. Um outro padrão que a gente tem encontrado com muita frequência é que essas crianças têm um comportamento que é definido como muito irritadiço, choram muito, reclamam por várias coisas, e parece que isso melhora a partir do momento que elas passem a andar de uma forma considerada mais normal. Eu atendi essa semana uma criança com esse padrão de desenvolvimento dissociado, típico. Mãe fez a mesma coisa, parentes próximos dela fizeram o mesmo tipo de percurso. Porém, na busca por uma patologia, um exame de imagem mostrou um discreto aumento nos ventrículos cerebrais. A meu ver, assintomático. Mas numa criança que tem o padrão motor atípico e você encontra um exame de imagem discretamente alterado, a tentativa de todos os médicos que a viram até agora foi de tentar relacionar uma coisa com a outra, quando nesse caso não são relacionadas. O desenvolvimento motor dissociado, você pode encontrar em crianças que nos outros aspectos é normal, pode ser encontrado em crianças que têm deficiência intelectual, sem que haja relação direta entre uma coisa e outra, e eu tenho visto isso acontecer eventualmente em crianças com síndromes, por exemplo, com crianças com síndrome de Down. Então, é muito importante verificar que se trata desta condição benigna, para que não se busque, através de exames, inclusive invasivos, tentar identificar a causa desta forma peculiar de desenvolvimento motor.